O relator do PL da censura, deputado Orlando Silva, chamou a atenção ao responder a um questionamento feito pelo ex-deputado Márcio Labre sobre os possíveis efeitos da lei que ele propôs. Orlando Silva respondeu que não conseguiu abrir o link, demonstrando completo desconhecimento sobre o funcionamento da internet, o que levantou uma onda de críticas. O ex-deputado Márcio Labre havia compartilhado um print de uma matéria com informações falsas, publicada pela Folha de São Paulo, e feito questionamentos a Orlando Silva. Márcio Labre marcou o relator e disse: excelente caso para debate sobre o PL 2630. Temos aqui um caso concreto para análise caso esta lei estivesse em vigor. Uma jornalista da Folha de São Paulo, Giovana Madalosso, publicou uma notícia falsa. Ao passar em uma cidade no interior de Santa Catarina, ela observou sobre os telhados de várias residências a palavra raio e concluiu, por achismo, que tratava-se de apologia ao Mesmo assim, publicou sem apurar. Pouco depois, verificou-se que eram apenas marcadores de propriedades que destinavam-se à locação. Pergunto ao excelentíssimo relator do PL 2630, senhor Orlando Silva, por se tratar de uma grave acusação de apologia as responsabilidades civil e criminal, bem como decisão de remoção do conteúdo, seria imputada por qual autoridade e em desfavor de quem? Grupo Folha, jornalista pessoa física, provedor de internet, plataforma se estivesse indexado no Google, por exemplo, ou todo mundo junto. Outra pergunta: os grandes veículos, como a própria Folha de São Paulo, estão pleiteando remuneração pelo clique no link originário das grandes plataformas. Neste caso, a Folha de São Paulo indenizaria as Big Techs por ter colocado uma fake news em seus indexadores e prejudicado a credibilidade dessas empresas? Este é apenas um exemplo da complexidade deste projeto que pode, na prática, inviabilizar e até inibir pelas penalidades o fluxo de informações. Este projeto não vai funcionar. Orlando Silva respondeu: não consegui abrir o link anexado. O deputado estadual Felipe Camozzato ironizou: o futuro da liberdade de expressão no Brasil está nas mãos de políticos que sequer sabem o que é um print. Pode confiar, não tem como dar errado. O investidor Leandro Russell disse: o sujeito que está à frente de um projeto de lei para regular a internet brasileira, o comunista Orlando Silva, não sabe a diferença entre um print e um link. O presidente do Novo, Eduardo Ribeiro, perguntou: qual a credibilidade de um projeto de lei que se propõe a combater fake news na internet quando o relator desse mesmo projeto não consegue diferenciar um link de um print? Surreal. O deputado Nicolas Ferreira publicou prints da resposta de Orlando Silva e disse: não sabe nem a diferença entre print e link, mas quer regular as redes sociais e acha que o PL da censura vai ser bom. O deputado havia tratado da matéria publicada pela Folha de São Paulo, que apontou como exemplo do funcionamento da velha imprensa militante. Nicolas Ferreira disse: mais um exemplo de como funciona a mídia militante e outro motivo para ser contra o PL da censura. Ontem, 21 de maio de 2023, a colunista da Folha de São Paulo, Giovana Madalosso, publicou uma matéria em que associa palavras escritas nos telhados de casas em Urubici, Santa Catarina, como saudações quando na realidade se trata do sobrenome da família que administra as residências. Na matéria, ela fala sobre o eleitorado do Bolsonaro no estado, exalta seu espírito de jornalista, faz uma historinha bonitinha e comovente com criança no meio, onde até questionaram o motivo das autoridades não terem feito nada a respeito. Disse que pensou em tocar a campainha, mas não o fez. Se tivesse feito, poderia ter se informado melhor se houvesse essa intenção.
No início do ano, a mesma Giovana publicou uma matéria em que pede a condenação de quem produz e dissemina fake news, além da regulação das redes sociais. Ela será condenada por disseminar fake news? A Folha irá se manifestar a respeito com o mesmo empenho com que publica as multas do TSE por fake news contra Lula? A agência de checagem da Folha, Lupa, irá desmentir o próprio jornal? A única coisa que fizeram foi publicar uma errata com letras menores no final da matéria, que continua disponível. Se a regulação das redes sociais for aprovada, como defende a autora da notícia falsa, essa mentira iria ficar como uma verdade impossível de ser questionada e prejudicaria ainda mais a família que administra o local? Será? O deputado postou um print do desmentido da matéria feito por usuários da rede social e disse: "E no fim, quem fez a checagem? Imagina quando descobrirem que existe uma rodovia chamada Antônio em Santa Catarina." O deputado estadual Gil Diniz também mostrou o desmentido da matéria feito pelos usuários da rede e disse: "A Folha teve a desinformação desmascarada. Entendem por que o consórcio detesta as redes sociais e por que apoiam o PL da censura? A tal agência Lupa deve ter trincado a lente ou ficou míope, certo? E os fatos estão de férias? Se não tivéssemos as redes sociais, teríamos uma nova escola base por semana aqui no Brasil." Há mais de 4 anos, o ministro Alexandre de Moraes conduz, em segredo de justiça, inquéritos políticos direcionados a seus adversários políticos. Nesses inquéritos, em uma espécie de parceria com a velha imprensa, matérias, reportagens e relatórios são admitidos como provas sem questionamento, substituindo a ação do Ministério Público e substituindo os próprios fatos, e servem como base para medidas abusivas que incluem prisões políticas, buscas e apreensões, bloqueio de contas, censura de veículos de imprensa, censura de cidadãos e parlamentares, bloqueio de redes sociais, entre muitas outras medidas cautelares inventadas pelo ministro. O mesmo procedimento de aceitar depoimentos de testemunhas suspeitas e interessadas e tomar suas palavras como verdadeiras se repete em diversos inquéritos nas cortes superiores. Esses depoimentos, matérias, relatórios e reportagens produzidos por pessoas interessadas embasam medidas extremas contra conservadores sem qualquer chance de defesa ou acesso ao devido processo legal. A Folha Política já teve sua sede invadida e todos os seus equipamentos apreendidos a mando do ministro Alexandre de Moraes. A renda do jornal está sendo confiscada a mando do ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do TSE, com o aplauso dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Há mais de 22 meses, todos os rendimentos de jornais, sites e canais conservadores são retidos sem qualquer base legal. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a impedir o fechamento do jornal, doe qualquer valor à empresa Raposo Fernandes através do Pix, utilizando o QR Code que está visível na tela ou o código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há 10 anos, a Folha Política vem fazendo a cobertura da política brasileira, quebrando a espiral do silêncio imposta pelo cartel de mídia que quer calar vozes conservadoras. Pix ajude@folhapolitica.org. Sobre as decisões do ministro Alexandre de Moraes, ou melhor, a decisão da semana passada, que agora foi tornada pública, baseada unicamente em uma matéria jornalística, e também o pedido à representação policial feita
pelo delegado Fábio Alvarez Chor, porque ela é risível. Aqueles que estão nos acompanhando, ouçam isso. O que fundamentou parte da decisão aqui na página 3 da representação policial, diz o delegado Fábio Alvarez Chor: neste tópico observa-se que há a concentração das pessoas envolvidas, ele está tratando dos grupos de WhatsApp, as mensagens privadas, no sentido de dissimular a atividade irregular de patrocínio da campanha como atos patrióticos, e bota entre aspas, compras de bandeiras para o ato de 7 de setembro. Não, presidente, isso aqui não tem cabimento. Como se diz no Rio Grande do Sul, é para cair os butiás do bolso. Me caíram os butiás do bolso, a gente fala no Rio Grande do Sul. Compras de bandeiras para o dia 7 de setembro foram consideradas atividade irregular identificada nas conversas de WhatsApp. Eu me pergunto, senhor presidente, o que sobra para as manifestações violentas que são organizadas pela esquerda, pelo MST, que aliás não ameaçou invadir o STF. O MST já invadiu o prédio do STF, já invadiram o prédio do Congresso Nacional, e não houve nem perto, nem 1% do que estão fazendo contra quem falou em comprar bandeiras, suponho, do Brasil, para o dia 7 de setembro num grupo de WhatsApp. Olha, presidente, é algo que não dá nem para acreditar. Depois diz aqui o delegado, como é sabido, mensagens de apoio a atos violentos, ou seja, ele considera que supõe que seriam violentos ou violentas as manifestações, repito, que são então as do MST. Porque as manifestações de que eu participei pelo impeachment da Dilma, as manifestações que temos visto de quem vai com a bandeira do Brasil para a rua, salvo raríssimas exceções, às vezes inclusive de infiltrados, não tem nada a ver com as manifestações autoritárias da esquerda do MST. Diz aqui, apesar de serem propalados por meio de aplicativos de mensagens, não podem ser desprezados pelo Estado. Olha só, como é sabido, mensagens de apoio a atos violentos, está supondo que serão violentos, ruptura do Estado Democrático de Direito, nem vou falar da minha contrariedade à utilização dessa expressão, o Estado é de direito e se defende a democracia, mas tudo bem, não é um Estado democrático de direito. Ataques ou ameaças contra pessoas politicamente expostas têm um grande potencial de propagação entre os apoiadores mais radicais da ideologia dita conservadora. Se isso aqui não é perseguição política, o que mais é? Nunca vi uma decisão nesse sentido, falando sobre os atos violentos do MST ou da esquerda, sobre o alto nível de propagação de violência entre aqueles que defendem a ditadura do proletariado a nu, ao vivo e a cores nos seus estatutos partidários. PT, PCdoB, PSOL, PSB, todos defendem o marxismo, todos defendem a ditadura do proletariado, todos são contra a democracia, todos defendem ditaduras mundo afora, todos quando chegam ao poder corrompem a democracia, como o PT fez com o Mensalão e depois com o Petrolão. Olha, senhor presidente, me caíram os butiás do bolso, como se diz no Rio Grande do Sul. Ou melhor ainda, no populacho, me caíram os butiás do bolso. Eu fico preocupado, presidente, porque nós precisamos justamente defender a democracia e as instituições. A Polícia Federal, que foi tão importante na Operação Lava Jato, que é tão importante para o nosso país. O Supremo Tribunal Federal, que é tão importante para o Brasil, como é tão importante qualquer corte constitucional mundo afora, porque defende a estabilidade do regime democrático por meio da defesa da Constituição, dos seus princípios e dos seus valores. Eu fico preocupado, senhor presidente, porque quando eu falo tudo isso, podem ter aqueles que acham que estou aqui, inclusive, desconfiando das instituições como tal, não jamais, mas desconfio das pessoas. Não à toa sou liberal, e o liberal diz que o homem não é livre se o governo não é limitado.
E o Estado tem de ser limitado às suas funções básicas. O Estado precisa garantir os direitos naturais e fundamentais, a vida, a propriedade e a liberdade. O Estado não pode extrapolar as suas funções a ponto de prejudicar a confiança do cidadão no Estado, a confiança do cidadão nas instituições. Não é isso de que se trata este meu discurso. Pelo contrário, eu defendo a estabilidade institucional, eu defendo o equilíbrio entre as instituições, eu defendo a harmonia entre os poderes, e é por isso que chamo a atenção àqueles que seja no Parlamento, na Polícia Federal, no Ministério Público, que não tratei aqui, mas poderia ter falado também, ou no Supremo Tribunal Federal, tem por meio de suas decisões, suas posturas, suas falas, que quer que seja, desafiado a estabilidade institucional e promovido perseguição política. Eu aqui digo, senhor presidente, e fiquei ansioso pelo dia que chegaria a esta tribuna nessa segunda-feira para falar, porque na semana passada, quando ocorreu tudo isso, não havia sessão. Digo aqui alto e bom som, senhor presidente, precisamos, como parlamentares, colocar a bola no centro do campo, como se diz no futebol, e estabelecer aquilo que é de fato a harmonia e a relação independente entre os poderes, e defender as nossas instituições, denunciando quem as ataca, onde quer que seja, ainda mais com argumentos risíveis, absurdos, patéticos, como esses trazidos nesta representação da Polícia Federal e nesta decisão do ministro Alexandre de Moraes. Obrigado. Com a palavra